Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. Começamos, como de costume, com as informações do mercado financeiro. Terceiro dia consecutivo de queda para o dólar e o índice Bovespa, mais uma vez, consegue se manter em alta. Segundo os investidores, o dólar hoje teve essa baixa motivado pelo petróleo. No mercado internacional, o petróleo acabou operando em alta e, normalmente, quando essa commodity tem alta, o dólar acaba caindo, porque petróleo sendo negociado com preços mais elevados beneficia países que são emergentes, como é o caso do Brasil. Portanto, o dólar registra mais uma baixa hoje, agora R$ 3,14 mais 80, a baixa é de 0,66%. Só lembrando que no início desta semana, na segunda-feira, o dólar teve uma alta e ficou em quase R$ 3,20. Desde terça vem operando em queda e agora já chega abaixo de R$ 3,15. O IPCA, que é a inflação aqui do Brasil, que foi medida ontem e mostrou uma queda, também influenciou mais uma vez hoje o mercado financeiro. Já o índice Bovespa ontem teve uma alta bem forte de mais de 1%, passando de 67 mil pontos. Hoje o índice consegue manter esse ganho. A alta é um pouco mais leve, de 0,27%, chega a 67.537 pontos. O índice Bovespa tem alta hoje porque duas ações acabaram se destacando, as ações da Eletrobras e também as ações do Banco do Brasil. Aliás, a gente tem agora aqui, um minutinho, as ações do Banco do Brasil, isso porque o banco divulgou hoje como é que foi o seu balanço trimestral. A carteira de crédito do Banco do Brasil teve uma alta nesses últimos meses. Segundo o banco, ela cresceu 5,7% nos últimos 12 meses e alcançou agora 152 bilhões e 200 milhões de reais. Em nota, o Banco do Brasil disse que cresceram 8,9% em relação a março do ano passado, o crédito que é destinado para custeio, apenas o que é pego no Banco do Brasil. De acordo ainda com dados do Sistema Nacional de Crédito Rural, o Banco do Brasil detinha em março deste ano 58,4% de participação nos financiamentos que são destinados ao setor agrícola. Ainda é um banco que atua muito dentro do agronegócio e no último ano teve um crescimento ainda maior sobre a carteira do agronegócio. Como eu disse, o banco divulgou o seu balanço trimestral, teve um lucro muito expressivo e por conta disso, ações em alta hoje. As ações do Banco do Brasil ficaram entre as principais altas de hoje, com ganho de 3,11%, negociadas a R$ 34,39 por ação. O preço de agora bem perto do máximo do dia, que foi de R$ 34,85 por ação. O Banco do Brasil declarou que o lucro líquido quase dobrou no primeiro trimestre deste ano, se comparado com o primeiro trimestre do ano passado, e chegou agora a 2,515 bilhões de reais. De acordo com o banco, o resultado dos primeiros 3 meses desse ano é reflexo principalmente do aumento de rendas e de tarifas e redução de despesas quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ou seja, Banco do Brasil apresentando então esse lucro bem expressivo, ações em alta e o banco tendo cada vez mais espaço na carteira de crédito do agronegócio aqui do Brasil. Agora, mudando um pouquinho de assunto, pequenos produtores de arroz, amêndoa de babaçu, batata, cacau, manga, maracujá, sorgo, trigo e tricale têm direito a descontos em parcela de financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Esse desconto vale agora de 10 de maio até o dia 9 de junho. Os produtos integram o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, que é exercido pela Conab. Mensalmente, a Conab faz um levantamento dessas cotações, desses produtos que se integram a esse programa. Aquelas culturas que registram um preço abaixo do mínimo estabelecido pela companhia têm direito a esse bônus do financiamento. No 8º levantamento para a safra de grãos,
2016-2017, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estimou uma safra de grãos aqui no Brasil de 232 milhões de toneladas. A previsão é de um novo recorde, motivada, segundo a companhia, pelos altos índices de produtividades nas lavouras. A repórter Márcia Prado, de Brasília, tem mais informações sobre o 8º levantamento da Conab, que foi divulgado hoje. Os produtores investiram na safra de grãos e a área de plantio cresceu 3,5%. A produtividade também está maior nas principais culturas. A colheita da soja está estimada em 113 milhões de toneladas, aumento de 18,4% na comparação com a temporada anterior. Já para o milho, nas duas safras, a estimativa é de 92 milhões e 800 mil toneladas, aumento de quase 40% em relação à safra passada. Da sexta estimativa para cá, a gente tem visto um crescimento muito forte da produtividade da soja, uma boa resposta do clima para arroz, para feijão, para milho. Então, isso tudo vem compondo um número que vai se evoluindo à medida que os resultados vão aparecendo. A Conab não traz outra explicação que não seja os próprios resultados do campo. A projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para a safra de grãos também está maior. O IBGE espera uma colheita de 233 milhões de toneladas. Com uma produção tão grande, o Ministério da Agricultura já espera queda nos preços pelo excesso de oferta, mas garante demanda e políticas públicas suficientes para garantir a rentabilidade do produtor. Preço de milho que foi vendido no Mato Grosso, vou dar um exemplo do Mato Grosso, foi vendido a mais de R$30, está sendo vendido a 13. Soja a mais de R$70 está sendo vendido a 50. Mesmo arroz no Rio Grande do Sul, que chegou a ser vendido a R$50, hoje está sendo vendido a 39, R$40, próximo do preço mínimo, inclusive. Mas, sem dúvida, são preços menores. Agora, são preços menores, mas com uma produção maior. A receita do produtor é preço vezes o volume produzido. Provavelmente a rentabilidade será menor, mas não tanto quanto se fala, porque a produtividade está fartamente compensando os preços. Para o trigo, a Conab espera uma produção menor que a do ano passado. A área de plantio deve cair 7,8%. Com isso, é esperada uma queda na produção de 22%, chegando a 5 milhões e 200 mil toneladas. Márcia Prado para o SBA. Hoje foi dia também da divulgação da Única em relação à moagem da segunda quinzena do mês de abril no Centro-Sul do Brasil. E de acordo com os dados que foram divulgados pela União das Indústrias Produtoras de Cana-de-Açúcar aqui do Centro-Sul, houve uma queda nessa moagem se comparada com o ano passado. Você acompanha agora os dados que foram divulgados nesta quinta-feira. Na segunda quinzena do mês de abril, o Centro-Sul do país teve uma moagem de 24 milhões e 9 mil toneladas de cana-de-açúcar, queda de 33,51% se comparado com a segunda quinzena de abril de 2016. No acumulado da safra 17/18, que começou oficialmente no dia 1º de abril, a moagem é de 41 milhões e 710 mil toneladas, queda de 39,70%. Essa queda no volume produzido de açúcar e o recorde e o atraso da moagem aqui no Brasil, segundo a Única, é decorrente de uma quantidade menor de cana-de-açúcar fabricada. Ou seja, tem menos produto disponível no mercado, a moagem, consequentemente, diminuiu. Só que os preços continuam em queda no mercado internacional. Você acompanha agora como ficaram as cotações do açúcar hoje lá na Bolsa de Nova York. Segundo os analistas de mercado, apesar dessa expectativa de uma menor produção aqui no Brasil, os valores seguem em baixa porque a demanda no mundo todo também deve cair na atual temporada. O contrato de julho, a 15,63 centes de dólar por libra-peso, cai 1,32%. Para outubro, 15,96 centes de dólar por libra-peso e queda de 1,11%. O contrato de janeiro, a 16,55 centes de dólar por libra-peso, cai pouco mais de 1%, mesma queda para o contrato de março do ano que vem, que agora também vem negociado a 16,55 centes de dólar por libra-peso. De acordo com algumas consultorias privadas, esses valores tão baixos que são negociados
no mercado internacional de açúcar têm tido rentabilidade apenas para o produtor brasileiro. Produtores de açúcar de outros países já estão no prejuízo, esses valores já não cobrem os custos de produção, como acontece ainda aqui no Brasil. No próximo bloco você vai ver os destaques sobre os preços do café. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, agora com informações do café. Como nós vimos agora há pouco, a Conab divulgou a sua estimativa de grãos aqui no Brasil, que deve ser de 232 milhões de toneladas. O IBGE também divulgou a sua estimativa, que deve chegar a 233 milhões de toneladas. Diferente da Conab, que faz um levantamento separado, o IBGE divulgou como deve ser a safra de café aqui no Brasil. Segundo a estimativa, a produção de café no país deve atingir 2.782.289 toneladas, ou seja, 46 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos. É um aumento de 1,7% na produção, se comparada com o ano passado. Os dados foram influenciados pelo aumento das estimativas de produção do café arábica no estado de São Paulo e do café Conilon no estado de Rondônia. Ou seja, os principais estados produtores do arábica e do Conilon, que são Minas Gerais e Espírito Santo, têm uma redução na sua expectativa de produção, mas São Paulo e Rondônia apontando aí como dois grandes produtores também de café. Agora vamos aos números. Mercado de café internacional, começando pelos preços do café robusta negociado lá na Bolsa de Londres. Hoje um dia de queda para os valores, justamente por conta da safra brasileira que começa a entrar no mercado e há uma expectativa então dessa melhora na produção aqui no Brasil e os preços tiveram uma queda mais acentuada hoje. O contrato de maio, negociado a 1.951 dólares por tonelada, cai 1,51%. Para julho, 1.984 dólares por tonelada, com queda de 1,48%. Setembro, a 2.003 dólares por tonelada, tem uma queda de 1,42% e o contrato de novembro a 2.011 dólares por tonelada, com queda de 1,46%. Além da entre-safra aqui no Brasil, também existe uma questão de consumo. Com o fim do inverno no hemisfério norte, que concentra a maior parte do consumo global de café, diminui então essa demanda e aí os preços têm essa tendência de queda. O mesmo aconteceu lá para a Bolsa de Nova York hoje com o café arábica. O contrato de maio, agora negociado a $1,31 por libra-peso, cai 1,78%. Julho, a $1,34 por libra-peso, cai 1,75%. Para setembro, $1,36 por libra-peso, a queda é de 1,69%. E dezembro, a $1,39 por libra-peso, queda de 1,65%. Você acompanha também como ficaram os preços do café aqui no Brasil, acompanhando o mercado internacional. O Brasil é um grande exportador de café, se tem essa queda na demanda, os valores caem por aqui também. Contrato de setembro a 163 dólares e 95 centos a saca, cai 1,44%. Dezembro a 167 dólares e 25 centos a saca, cai 1,82%. E para setembro do ano que vem, o contrato do café aqui na Bolsa a 174 dólares e 5 centos a saca, com baixa de 1,67%. Um dia bem negativo para os preços do café. Café arábica lá na Bolsa de Nova York, inclusive, vinha apresentando alta nos últimos dias, agora tem essa nova baixa. Vamos falar sobre a previsão do tempo. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, traz os destaques da previsão para a região centro-sul do Brasil. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. As atividades de colheita dos cafés de Minas Gerais já começaram no decorrer dos últimos dias, ainda que de forma mais precoce. Mas a expectativa dos produtores é de que durante os próximos períodos as atividades ganhem mais intensidade. A umidade do solo segue favorável na maior parte do estado mineiro, onde os índices de umidade ficam em torno de 20% até 80%. E no decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa é de tempo firme na maior parte do estado de Minas Gerais. Não há expectativa de chuva, apenas algumas pancadas de forma mais fraca no sul do estado. Mas é o Rio Grande do Sul que deve registrar os maiores volumes de água
com até 100 milímetros de acumulados. Essas pancadas de chuva ainda se espalham pela maior parte da região sul até o estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso também deve receber algumas pancadas de chuva, mas são pancadas de chuva com baixos acumulados. Mas é no decorrer do segundo período, no decorrer da próxima semana, é de que as chuvas avançam agora em direção à região sudeste e provocam pancadas de chuvas expressivas, principalmente no sul de Minas Gerais, entre São Paulo e o Mato Grosso do Sul é que devem registrar os maiores volumes de água com até 70 milímetros de chuva. E essas chuvas muito expressivas ao longo da próxima segunda semana é de que podem atrapalhar e atrasar as atividades de colheita dos cafés de Minas Gerais. Agora, no restante do Centro-Sul, as pancadas de chuva seguem de forma mais fraca, os acumulados são mais baixos e não devem atrapalhar as atividades no campo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana. Daqui a pouco ela volta com as informações para o centro-norte do país. Bom, e lá no interior de Mato Grosso aconteceu o quarto encontro sobre sistemas produtivos. Veja mais detalhes agora na reportagem de Valdir Pacheco. Principais problemas do Mato Grosso. Em Sorriso, entidades ligadas ao agronegócio da região realizaram mais um dia de campo com o objetivo de levar informações aos produtores rurais, técnicos e acadêmicos. CAT, Clube Amigos da Terra de Sorriso, realiza o quarto encontro regional de sistemas produtivos. O evento aconteceu aqui no IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão. A expectativa maior dos participantes foi na palestra do engenheiro agrônomo Vlamir Brandalize, de Curitiba, no Paraná, que abordou sobre tendências do agronegócio mundial e brasileiro com foco em soja e milho. São tendências muito boas porque as demandas internacionais, tanto de milho como de soja, elas estão crescendo e têm um potencial de crescimento contínuo por muitos anos pela frente, em função da mudança de hábito alimentar da população mundial. É mais gente chegando para o consumo de alimentos, a população mundial está consumindo mais leite, mais ovos, mais carnes, ou seja, proteínas de peixe, de frango, de suíno, da carne bovina e outras, e isso vai abrindo um leque aí para atender esse mercado de ração, que ele cresce a passos largos, aí que provavelmente nos próximos anos o mercado mundial da produção vai ter dificuldade de acompanhar o ritmo do consumo, porque a população mundial cresce em poder aquisitivo, cresce em população, e isso traz mais demanda. E as áreas agrícolas que a gente citou, a nível mundial, estão acabando, já não tem áreas novas. As produtividades vêm avançando, mas agora em passos mais lentos, então isso obriga o produtor a ser mais eficiente para produzir mais, porque o mercado é carente e vai continuar muito comprador. O CAT é uma entidade que vem desenvolvendo diversos projetos, onde a maioria está relacionada às questões ambientais. E nesse evento, o foco foi nas culturas mais produzidas no estado. Para isso que a gente trouxe 4 palestrantes da Embrapa, que trabalham na pesquisa, e estão trazendo muita novidade nesse sentido de como baratear custo e como ter uma lavoura mais produtiva. Trouxemos aí um analista de mercado, um homem renomado a nível mundial, e deixou muito claro que produzir alimento vai ser um bom negócio. O produtor rural Mário Wolff Filho, que participou do evento, há quase uma década já vem trabalhando na região de Nova Canaã do Norte com a integração lavoura, pecuária e floresta. E conhece bem os benefícios da integração. O pecuarista, ele tem que pensar que antes dele produzir boi, ele é um produtor de pasto. E ele tem que tratar o pasto como uma cultura. E nesse sistema, vamos dizer, de cobertura de pastagem e depois você volta com a soja, o próprio boi, vamos dizer, na medida que ele faz aquele trabalho em cima das braquiárias, ele faz um aprofundamento de raiz e até engrossa mais as raízes, então faz uma aeração melhor no solo, trabalha mais os microelementos do solo. Então, 2 sistemas fantásticos, é um ganha-ganha dos 2 lados. Valdir Pacheco para o SBA. Agora você acompanha a cotação da vaca gorda em todas as regiões produtoras aqui do Brasil. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável.
No próximo bloco você vai ver a queda nos preços da soja e do milho hoje na Bolsa de Chicago. Nós voltamos já. O mercado do campo está de volta com informações agora sobre o mercado de milho. A Conab realizou no estado de Mato Grosso leilões para PEP e PEPRO de milho, isso para manter a subvenção para o preço mínimo ao produtor. A Conab negociou 119.040 toneladas, ou seja, 39,8% das 300 mil toneladas disponíveis em milho na safra 16-17 produzidas em Mato Grosso. No leilão de PEP, isso. Já no leilão de PEPRO, foram 302.600 toneladas, cerca de 60,5% do que foi ofertado, que eram 500 mil toneladas de milho, também da safra 16-17, produzidos em Mato Grosso. Foram os dois leilões realizados, então, nesta quinta-feira pela Conab, lá no estado mato-grossense. Agora, a colheita da soja, lá no oeste da Bahia, alcançou um patamar bem elevado de produtividade na atual temporada, diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos. Os dados são da AIBA, que é a Associação de Irrigadores lá do estado da Bahia, que mostra esse crescimento na produtividade. Ela chega agora a 50 sacas por hectare, um aumento de 55% em relação ao que foi produzido no ano passado, quando essa produção ficou em torno de 35 sacas por hectare. A área deve ser de 1.580.000 hectares e a produção deve ultrapassar os 5 milhões de toneladas lá no oeste da Bahia. Depois de 5 anos registrando queda na produção, justamente por conta das condições climáticas mais adversas, essa região lá do Mato Piba começa a ter uma recuperação nessa produção, principalmente por conta do clima que neste ano favoreceu um pouco mais essas áreas. Falando em previsão do tempo, a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, volta a falar com a gente agora sobre as condições do tempo para o centro-norte do Brasil. Ao longo dos próximos períodos, a expectativa é de que as pancadas de chuva agora se espalhem um pouco mais, principalmente pela região Nordeste, porque a umidade do solo está muito baixa em algumas áreas do Nordeste, com índices abaixo até de 10%, e isso não é satisfatório para o crescimento dos pastos. Mas no decorrer dos próximos 5 dias, o tempo ainda segue firme. Em algumas áreas do Nordeste, principalmente entre a Bahia e até o estado de Tocantins, não há expectativa de chuva. As pancadas de chuva ainda seguem ocorrendo de forma mais frequente no litoral norte do Nordeste e ainda pode chover acumulados de até 30 milímetros entre o Maranhão e o Piauí. Enquanto que na região norte as pancadas de chuva agora perdem intensidade, os acumulados não passam de 15 milímetros na maior parte da região, mas segue chovendo de forma abrangente. Já no decorrer do segundo período, agora as chuvas ganham um pouco mais de intensidade, principalmente entre o Amazonas e Roraima, e os acumulados aumentam e pode chegar até 30 milímetros. Já no Nordeste, as pancadas agora voltam a se espalhar pela região e ao sul da Bahia, que deve concentrar as chuvas mais expressivas de até 30 milímetros, e essas pancadas de chuva devem beneficiar especialmente o crescimento dos pastos. Obrigada, Juliana, pelas suas informações. As exportações do agronegócio no Rio Grande do Sul tiveram uma nova alta no mês de abril. Quem traz mais informações é a repórter Annelise Nicolodi. O agronegócio gerou para o Rio Grande do Sul 984 milhões de dólares em exportações no mês passado, o equivalente a 65% do total comercializado pelo estado gaúcho. O resultado é um aumento de 10% no valor, se comparado com o mesmo período de 2016. O bom desempenho da soja puxou os números para cima. Conforme relatório do Sistema Farsul, o crescimento da oleaginosa chega a 30%. O grupo Produtos Florestais também fechou com resultado positivo de 12,6%. Já o grupo da carne teve queda. Como esperado, a carne bovina foi a principal responsável. No acumulado desses 4 primeiros meses de 2017, o agronegócio gaúcho exportou quase 3 bilhões de dólares. A China continua sendo a grande compradora dos produtos do Rio Grande do Sul, com uma participação de 37% do total exportado. A Rússia foi o segundo maior destino em abril, com 4,17%. E os Estados Unidos respondeu por 3,85% de participação. Annelise Nicolodi para o SBA.
Bom, e os principais países produtores de soja da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, devem produzir juntos na temporada 16-17 um total de 177 milhões de toneladas. 10 milhões a mais do que na temporada 15-16. Conforme o levantamento da Expedição Safras, o Brasil continua sendo o principal responsável por esse volume de produção, deve ter uma produção em torno de 115 milhões de toneladas. Mais dois pequenos, Uruguai e Paraguai, se destacam também nesses números. Segundo a Expedição Safra, há pelo menos 4 temporadas, o Paraguai persegue a marca de 10 milhões de toneladas de soja, ou seja, há uma grande produtividade por lá e por conta disso o volume produzido em toda a América do Sul tem crescido cada vez mais. Agora falar um pouco sobre a comercialização no estado do Mato Grosso. A comercialização de soja em Mato Grosso para a safra 17-18 chega agora a 1,74% de tudo que é previsto ser comercializado por lá. Os dados foram divulgados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Em igual período do ano passado, ou seja, mais ou menos nessa época, a comercialização chegava a quase 9%. O IMEA estima que a produção 17-18 de soja em Mato Grosso passe de 30 milhões de toneladas. Agora falando sobre os números, os preços da soja e do milho lá na Bolsa de Chicago hoje, um dia de queda para as cotações. Começamos com os valores da soja, você acompanha como ficou o fechamento de hoje para os principais contratos negociados lá na Bolsa de Chicago. Para maio, 9 dólares e 56 centes por bushel, queda de 0,59%. Contrato de julho, a 9 dólares e 66 centes por bushel, tem uma queda de 0,41%. Já o contrato de agosto, a 9 dólares e 68 centes por bushel, teve queda de 0,33%. E setembro, a 9 dólares e 65 centes por bushel, cai 0,30%. Os preços da soja caíram hoje na Bolsa de Chicago por conta de fatores lá nos Estados Unidos. As exportações semanais norte-americanas vieram abaixo do que se era esperado e o clima favorece o desenvolvimento das lavouras e os Estados Unidos estão com uma área recorde de soja. Esse clima mais favorável deve garantir uma boa produtividade. Essas exportações mais fracas também tiveram no milho um reflexo negativo, preços em queda e uma queda de mais de 1% hoje. O contrato de maio, a 3 dólares e 60 centes por bushel, cai 1,30%. Julho, a 3 dólares e 69 centes por bushel, tem queda de 1,20%. Setembro, a 3 dólares e 77 centes por bushel, cai 1,17%. E dezembro, a 3 dólares e 87 centes por bushel, tem uma queda de 1,08%. Com a baixa de hoje, os preços do milho lá na Bolsa de Chicago acabam revertendo todos os ganhos que foram vistos ontem, quando se esperava estoques e produção menores lá para os norte-americanos. Então, aqueles ganhos de ontem já foram revertidos hoje na Bolsa de Chicago. Por fim, você acompanha também os preços aqui no Brasil do milho. Os contratos mais longos hoje têm uma recuperação depois de vários dias de queda. Apenas o contrato de maio é que tem uma leve tendência de queda, sendo negociado a R$ 27,88 a saca de 60 quilos. Para setembro, R$ 26,88 a saca, alta de 0,75%. Mesma alta para o contrato de novembro, agora a R$ 27,03 a saca. E o contrato de janeiro de 2018, a R$ 28,41 a saca, sobe 0,74%. E aqui nos últimos negócios da Bolsa, o contrato de janeiro do ano que vem também sobe um pouco mais, chegando a R$ 28,75 a saca de 60 quilos. Um dia, então, de recuperação para os preços do milho negociados no mercado futuro aqui do Brasil, depois de várias quedas consecutivas. E o mercado do campo desta quinta-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde.